Bora voltar a falar com a Nayara Andere. Agora um caso que notícia de momento pra gente, a respeito do júri popular que estava sendo julgado aí, os acusados de matarem a pequena Lauane no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, crime ocorrido em abril de 2023. Uma tragédia que chocou não só Pouso Alegre, mas toda a região, Nayara, e o resultado desse júri popular, que é uma situação assim de deixar a gente ainda mais perplexo. Magson, o júri que acontece em Belo Horizonte ainda não foi encerrado, mas já teve uma decisão conclusiva da absolvição dos 2 irmãos acusados de matar a menina Lauane Nara, de 8 anos, aqui em Pouso Alegre. Como eu falei, o júri acontece ainda neste momento na capital mineira. Ele começou hoje de manhã e ele resultou aí em 4 votos a 3 a favor de absolver, então, esses irmãos. O Ailton Moreira Júnior, Juninho, e Arthur Miguel Teixeira Moreira, o Miguelzinho. Lembrando que o crime aconteceu no dia 5 de abril de 2023, na rua Oscar Dantas, no bairro São Geraldo, aqui em Pouso Alegre, quando a menina Lauane Nara, de apenas 8 anos, tinha voltado da escola, ainda estava com a mochila nas costas e estava conversando com uma amiguinha em frente à casa dela. Ela estava também com mais 5 pessoas. Esse júri, perto ali do local da casa dela, né? Esse júri, então, ele estava vendo 2 situações diferentes. Uma era a questão deles serem acusados de homicídio qualificado, ou melhor, quadriplamente qualificado, por motivo torpe, pela menina ter menos de 14 anos, por não ter tido chance de defesa, e aí nessa situação ainda tem mais um caso, né, envolvido aí na qualificadora. E além disso, também eles foram julgados, nesse caso pelo júri popular, por outras 5 tentativas de homicídio das pessoas, então, que estavam ali no local junto com a Lauane. E esse caso do homicídio triplamente qualificado. A diferença entre eles também e o caso da Lauane, então, foi a questão dela ser menor de 14 anos, e ainda tem também um outro qualificador, que nesse caso foi das pessoas que passavam pelo local também correrem risco de morte. Lembrando que teve mais uma pessoa baleada, né, um rapaz que levou um tiro no braço e na perna nessa situação. E agora, segundo o advogado da acusação, o advogado da família de Lauane, Rovilson Carvalho, que está no local, né, nesse momento, ele vai entrar com um pedido, então, de cancelamento, de anulação dessa decisão do júri. É aguardar, então, para ver, né, depois qual vai ser o desfecho desse caso, já que essa decisão do júri popular, né, nesse julgamento, então, foi da absolvição desses homens que já estavam presos até agora e que tinham sido aí acusados desse crime, Magson. Ô, Nayara, mas o advogado aí de assistente de acusação, Dr. Rovil, chegou a falar qual teria sido o motivo alegado aí pela defesa dos acusados para conseguir essa absolvição por placar mínimo aí de 4-3? Ele falou que houve divergência nos depoimentos das testemunhas e que, além disso, havia ausência, nesse caso, das provas, né? Segundo a fala aqui do advogado, abre aspas, teve muita divergência no depoimento das vítimas, o julgamento transcorreu bem, sem muitas altercações, que são as polêmicas, né? Os jurados absolveram os acusados por entender que não havia prova suficiente para a condenação. A promotora não estava muito convencida da participação deles, fecha aspas. Eu perguntei ele se nesse caso não houve provas de que um deles, né, teria atirado, já que foi um tiro que acertou aí a Lauane, mas teve os outros tiros também que foram disparados. Ele falou que não houve, então, a prova conclusiva de que eles teriam atirado na menina, Magson. Uma situação que precisa acompanhar, mas que não pode ficar impune, né? Exato. Não é que Isso. Foram absolvidos hoje, tem que ficar impune, porque um deles, ou os dois, ou eles ali estavam na cena do crime e tem essa questão toda, então tem que haver a prova, né, para ter essa acusação, mas a condenação, quer dizer, a acusação ela existe. A condenação ela tem que existir porque a Lauane foi morta com um tiro, né? Então não pode ficar impune de jeito nenhum. A sociedade cobra isso e os familiares, a mãe, o pai cobram isso.
O Magson, ainda tem uma outra questão também, né? Eles não só estavam respondendo por esses crimes de homicídio e de tentativa de homicídio, mas também eles respondiam aí, no caso, por outros crimes, entre eles a questão do tráfico, entre outros, né? E tem um também que é a questão do aliciamento de menores. Vale a gente lembrar que 2 menores foram apreendidos na época, eles foram levados, então, para o sistema prisional, né, no caso aí, para jovens infratores, e eles já foram liberados. Eles até chegaram a completar a maioridade durante esse período, né? Lembrando que o crime aconteceu mês que vem, até para completar 2 anos desse crime. E nesse caso, eles ainda estavam sendo aí julgados, né, nesse júri popular por outras situações além do homicídio e da tentativa de homicídio, né? No caso, o Juninho e o Miguelzinho, assim como são chamados os acusados. Vamos acompanhando esse caso aí e ver como é que vai ser o desenrolar desse caso. Valeu, Nai. Obrigado por enquanto.